Atualmente, praticamente o mundo inteiro usa o calendário gregoriano, um calendário de origem romana que divide o ano em 12 meses, começando com janeiro e terminando com dezembro. Mas ao longo da história humana, diferentes culturas desenvolveram diferentes calendários, apesar de todos, ou pelo menos quase todos, serem baseados em fenômenos astronômicos similares, como as fases da Lua e a posição do Sol de acordo com o fundo de estrelas ao longo do ano. Nesse vídeo a gente não vai falar de como esses diferentes sistemas funcionam, mas vamos nos focar nos nomes dos meses de alguns calendários. A divisão do ano em 12 meses é algo comum em culturas pelo mundo todo, pois a Lua passa 12 vezes por todas as suas fases ao longo de um ano. É um pouco mais que 12, né? Mas não chega a fechar 13 ciclos para que haja 13 meses regularmente. Alguns sistemas incluíam um 13º mês a cada alguns anos para recalibrar o calendário. Outros simplesmente deixaram de associar o mês exatamente à Lua, que é o caso do nosso calendário atual. Enfim, vamos falar apenas os nomes dos meses em 3 calendários que se assemelham por começarem o ano mais ou menos na mesma época: os calendários romano, germânico e chinês, todos os quais são divididos em 12 meses. Como usamos hoje um calendário romano, vamos começar com ele, mas troquemos os nomes dos meses de português para a forma original em latim. Todo mundo já se perguntou em algum momento por que os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro derivam dos números 7, 8, 9 e 10, quando correspondem aos meses 9, 10, 11 e 12. Pois bem, os romanos diziam que isso era resultado de o ano inicialmente ter apenas 10 meses, começando na primavera, em março. Os meses de inverno, que correspondem ao período de janeiro e fevereiro, não existiam. O inverno simplesmente não era considerado parte do ano por ser inútil para a agricultura. Mas de fato não existe nenhuma evidência de que esse sistema realmente tenha existido, e é provável que essa história tenha sido inventada pelos romanos só para tentar justificar a incongruência do nome dos meses com seu número. A real razão de os números dos meses estarem descompassados com os nomes dos meses é desconhecida. Então vamos considerar o sistema de 12 meses que é de fato o primeiro registrado em uso pelos romanos. Nesse sistema, o primeiro mês é Januarius, ou Mensis Januarius, se usarmos o nome completo. O nome deriva a princípio de Janus, o deus das passagens, das transições, dos começos e dos fins, marcando assim a transição de um ano para o outro. O nome do segundo mês, Februarius, deriva de um ritual de purificação que os romanos realizavam nesse mês e que usava instrumentos chamados febroa. A palavra parece ser de origem etrusca. O terceiro mês, Martius, deriva de Mars, Marte, o deus romano do poder militar e da guerra, mas também associado à agricultura e à virilidade. Março marcava a chegada da primavera e, com ela, o retorno às atividades agrícolas e ao serviço militar. O quarto mês, Aprilis, é o mais controverso em se tratando da origem de seu nome. Há quem o conecte com o verbo aperire, abrir. Muitos escritores antigos também sugeriram que o nome deriva da deusa grega Afrodite, através de uma forma etrusca apro, reduzida do que seria o nome etrucizado da deusa, Aprodita. Mas não existe qualquer evidência de nenhuma dessas origens. E os etruscos nem chamavam o mês de nada parecido com isso. Então esse é um ponto ainda não esclarecido e que provavelmente ficará sem resposta por toda a eternidade. O quinto mês, Maius, costuma ser associado à deusa romana Maia, uma deusa um tanto obscura relacionada ao crescimento, à natureza e à feminilidade e que muitas vezes se mescla com outras deusas. É mais um mês do qual não conseguimos ter certeza total da origem de seu nome. O sexto mês, Junius, parece vir de Juno, deusa romana do estado e patrona de Roma. Há interpretações alternativas que derivam o nome de juniores, os jovens, as pessoas jovens. E nesse caso, o mês anterior, Maius, derivaria de maiores, as pessoas velhas. O sétimo mês, que hoje chamamos de julho em português, e que vem do nome romano Julius, era originalmente chamado de quintilis, mensis quintilis, o quinto mês, ou literalmente algo como mês quintil. No ano 44 antes da Era Comum, um ano após a morte de Júlio César, Julius Caesar em latim, o mês foi rebatizado Julius em sua homenagem. O oitavo mês, hoje chamado de agosto em português e vindo do latim Augustus, era originalmente chamado de sextilis, o mês sextil, ou seja, o sexto mês. No ano 8 antes da Era Comum, ele foi renomeado Mensis Augustus, em honra ao imperador Augusto, que, diferente de Júlio César, ainda estava vivo e em poder nessa época. Os 4 meses restantes, September, October, November e December, são formados os nomes dos números Septem, Octo, Noven, Decem, com uma forma abreviada da palavra membris, derivada de uma forma mais antiga menstris, significando de tal mês.
De fato, o mês Oktober deveria se chamar Oktober, mas provavelmente o sufixo foi reinterpretado como sendo apenas ber, já que os demais números terminam num M, a mesma letra com que começa o sufixo. Houve algumas tentativas de renomear esses meses também, da mesma forma como aconteceu com Július e Augustus, mas nenhuma das tentativas pegou. O calendário germânico também se dividia em 12 meses e ele correspondia razoavelmente ao mesmo período dos 12 meses do calendário romano. Os nomes desses meses, no entanto, eram bem mais variados, especialmente por conta de os germânicos não formarem uma nação unificada como os romanos, claro. Se eu fosse mostrar todos os nomes que cada mês teve em cada língua germânica, eu passaria horas falando. Então aqui eu vou me limitar aos nomes usados em alemão, dentro do qual ainda existem vários nomes diferentes. Janeiro era chamado em alemão de Hartung, derivado de hart, duro. Essa era uma referência ao frio e ao gelo desse mês que marca o pico do inverno, onde muitas coisas estão congeladas, duras. Variações do nome incluem Hartmond, combinando Hat com Mond, lua, ou Hartmonat, combinando com Monat, mês. Então janeiro era o mês duro. Fevereiro é chamado de Honum, uma palavra que significa bastardo, aquele que é deixado num canto, derivado de Hon, canto, chifre. Aparentemente o nome se refere ao fato de fevereiro ser menor que os demais meses. Março é chamado de Lenzing, derivado de Lenz, uma antiga palavra que significa primavera, pois março é o mês no qual a primavera começa no hemisfério norte. Assim como com janeiro, existem também as variações Lenzmond e Lenzmonat. Abril é chamado de Ostamond, ou Ostamonat, a partir de Ostan, Páscoa, originalmente o nome de um festival pagão relacionado à deusa germânica Ostara, e depois incorporado à celebração cristã da Páscoa. Maio é chamado de Vonamond, ou Vonamonat, a partir de Vona, prazer, deleite. É, assim, o mês do deleite, aparentemente porque a partir desse mês os animais podem ser conduzidos de volta às pastagens. Junho é chamado de Brachet, derivado de Bracha, pousio, uma terra que é arada, mas mantida sem cultivo. Era nesse mês que as terras que não seriam plantadas eram aradas. Variações do nome são Brachmond e Brachmonat. O mês de julho se chama Hoyet, a partir de Hoi, feno, por ser o mês em que o feno era produzido. Variações são Hoimond e Hoimonat. Agosto é chamado de Ernting, derivado de Ernte, colheita. De novo temos as variações Entemond e Entemonat. É o mês da colheita. Setembro se chama Scheiden, a partir de Scheiden, dividir. Uma explicação para o nome seria o fato de esse mês separar o verão do outono. Outra se refere ao fato de nesse mês se iniciar a divisão da lenha em porções menores a serem armazenadas para uso no inverno. Outro nome dado ao mês é Herbstmond, ou Herbstmonat, a partir de Herbst, outono. Então, o mês do outono, já que a estação começa nesse mês. Outubro se chama Gilbhat, derivado de Gilban, se tornar amarelo, e se refere claramente às folhas das árvores amarelando. Novembro é Nebelung, a partir de Nebel, névoa, neblina. Também podemos dizer, de novo, Nebelmond ou Nebelmonat. É o mês da neblina. E por último temos Julmond, dezembro. O nome vem de Yule, a celebração pagã germânica do solstício de inverno, que posteriormente se misturou com o Natal trazido pelos cristãos. Já falei um pouquinho do Yule e do Natal no meu vídeo sobre a origem das figuras natalinas hunsrickianas, confere lá. E, claro, temos a variação Yule-Monat para o nome do mês também. Assim concluímos os meses germânicos e podemos seguir para os meses chineses, mas antes vem aquele pedido. Se você gosta desse canal e aprende com ele, o que acha de apoiá-lo para que ele siga trazendo conteúdo? Uma forma de fazer isso é se tornando um membro aqui pelo YouTube. A sua ajuda é importante para que eu siga trazendo conteúdo, porque o retorno financeiro que eu recebo com o canal ainda é uma miséria comparado com todo o tempo que invisto na produção dos vídeos. Você tem algumas vantagens como forma de agradecimento pela sua contribuição, como acesso a selos de fidelidade e emojis personalizados para usar aqui nos comentários, tem prioridade de resposta nos comentários por ser membro e ainda tem a possibilidade de consultoria por e-mail ou WhatsApp para tirar dúvidas comigo sobre os assuntos abordados aqui que são importantes para você. E, dependendo do nível que você assinar, também pode participar de grupos de WhatsApp comigo e outros apoiadores, além de ter acesso a conteúdo exclusivo, incluindo as fontes que uso para produzir os vídeos. É um bom investimento para entusiastas de línguas. E meu muito obrigado aos pouquinhos apoiadores que o canal já tem. Vocês têm um lugarzinho especial no meu coração, e em 2024 vão chegar os vídeos que vocês me pediram. Agora de volta ao calendário.
O calendário chinês é bastante complexo e leva em conta não só a posição da Lua e do Sol, mas também a posição de todos os planetas, especialmente de Júpiter e Saturno. Mas aqui a gente vai focar na divisão do ano em 12 meses, que é o que coincide com os calendários românico e germânico. De fato, o calendário chinês começa um pouco mais tarde que o atual calendário gregoriano, então a gente precisa rotacionar um pouco esse círculo, assim. O primeiro mês do ano se localiza sempre em algum ponto mais ou menos entre 21 de janeiro e 21 de fevereiro do calendário gregoriano. Isso varia bastante de um ano para o outro porque os meses do calendário chinês continuam baseados na Lua, começando sempre numa Lua nova. Como o ano solar possui um pouco mais de 12 ciclos de Lua inteiros, a cada poucos anos o calendário chinês inclui um mês extra para realinhar o ano solar com o ano lunar. Mas enfim, os meses do calendário chinês podem ter dois nomes diferentes. Um dos nomes é o chamado nome fenológico, e se refere a fenômenos naturais que ocorrem no mês em questão. Todos os nomes terminam em yue, que significa lua ou mês. O primeiro mês se chama Zhou Yue, o mês do canto. O nome a princípio faz referência ao fato de, nesse mês, o Sol está localizado perto do quadrado formado pelas estrelas da constelação de Pégaso. O segundo mês é Xin Yue, o mês do damasco, pois é nesse mês que os damasqueiros florescem. O terceiro mês é Tao Yue, o mês do pêssego, novamente por ser o mês em que pessegueiros florescem. E assim isso segue com a maioria dos meses, que vão ter o nome de uma planta que floresce nele. O quarto mês é Mei Yue, o mês da ameixa. O quinto é Liu Yue, o mês da romã. O sexto é He Yue, o mês do lótus. O sétimo é Lan Yue, mês da orquídea. O oitavo é Kuei Yue, mês do osmanto. E o nono é Qu Yue, mês do crisântemo. Os três últimos não possuem mais nomes de plantas e se referem mais a fenômenos físicos. O 10º mês se chama Lu Yue, mês do orvalho. O 11º é Tong Yue, mês do inverno. E por último temos Ping Yue, mês do gelo. No ocidente, como vocês sabem, a gente divide a eclíptica, que é a trajetória que o Sol percorre no céu ao longo de um ano, em 12 porções e associamos uma constelação a cada uma delas, formando as 12 constelações do zodíaco. De forma similar, os chineses dividem o céu em 12 porções que marcam não bem a eclíptica em si, mas a área onde o Sol, a Lua e todos os outros planetas percorrem o céu. Isso é apenas uma faixa um pouco maior que a eclíptica, então dá basicamente no mesmo ainda. Enquanto o Sol passa pelas 12 porções ao longo de um ano, o planeta Júpiter leva cerca de 12 anos para passar por tudo, pois o planeta leva cerca de 12 anos para dar uma volta no Sol. Da Terra, a gente vê isso como Júpiter prosseguindo muito mais lentamente pela eclíptica, ficando um ano em cada uma das 12 porções. Os animais do zodíaco chinês se referem ao lugar no céu em que Júpiter se encontra em certo ano. Assim, se você nasceu no ano do rato, por exemplo, significa que Júpiter estava na porção do céu referente ao rato. Essas 12 divisões do céu são chamadas de ramos terrestres, ou Ti-Chi. No entanto, diferente do zodíaco ocidental, que é baseado em desenhos que as constelações formam, o chinês, até onde eu entendi, não se baseia nisso. Os animais do zodíaco chinês são apenas uma mnemônica, uma forma de facilitar o aprendizado dos ramos terrestres e dar um nome para cada um. De qualquer forma, o Sol passa pelos 12 animais do zodíaco chinês a cada ano, e assim a gente também pode associar um mês do ano a cada animal. O primeiro mês é Yin Yue, mês do tigre. O segundo é Mao Yue, mês do rato. O terceiro é Chan Yue, mês do dragão. O quarto é Si Yue, mês da cobra. O quinto é Wu Yue, mês do cavalo. O sexto é Wei Yue, mês da cabra. O sétimo, Shan Yue, mês do macaco. O oitavo é You Yue, mês do galo. O nono, Xu Yue, mês do cachorro. O 10º, Hai Yue, mês do porco. O 11º, Zhu Yue, mês do rato. E o último, Chou Yue, mês do boi. O calendário chinês tem uma complexidade muito maior que o calendário gregoriano, mas a gente vai manter o foco aqui nos meses apenas. Agora me conta aí, você sabia a origem dos nomes dos meses no nosso calendário e conhecia o nome deles nos calendários alemão e chinês? Você sabia que é Júpiter que determina qual vai ser o seu signo no zodíaco chinês? Que outros calendários interessantes você conhece? Se você criou uma conlang para uma civilização fictícia, como funciona o calendário deles? Deixa tudo aí nos comentários. Quem sabe no final do ano que vem eu aborde os meses em outros calendários. Ou talvez até antes, mas para isso eu preciso da tua ajuda. Além de se tornar um membro aqui pelo YouTube, você também pode ajudar o canal se tornando um apoiador pelo Apoia-se. Os benefícios são praticamente os mesmos. Escolha o que for melhor para você caso queira se tornar um apoiador.
Outra forma de apoiar o canal é fazendo doações espontâneas via Pix. Meu muito obrigado a todos que já contribuíram com o canal e sugeriram temas para os vídeos. Os temas das sugestões vão ser prioridade no começo de 2024. E você sempre pode ajudar o canal de graça com seu engajamento para impulsioná-lo no algoritmo. Deixe o seu like, inscreva-se, ative as notificações, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com todo mundo no Réveillon. E me segue também lá no Instagram. Obrigado, até mais e feliz 2024. Glücklich 2024.